Muito bem, já estamos então aqui gravando. Gente, então a nossa proposta de hoje é falarmos sobre o relatório, especificamente, exclusivamente, com pauta única, o relatório, tá? Antes de abordar o relatório propriamente dito, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vocês me avisem em qualquer questão de instabilidade, que a nossa rede está meio estranha ainda, tá? Eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar nesse momento. Vou compartilhar uma janela aqui com vocês. Deixa eu fazer o seguinte. Não, eu vou compartilhar a tela inteira, porque eu vou trocar bastante de tela. Então tá. Aqui. Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é lá, caso vocês ainda não estejam familiarizados, para vocês fazerem isso o mais breve possível, que é o Manual de Normatização da Unipampa, tá? Que vocês vão encontrar lá na biblioteca web, certo? Então, isso vale para TCC, isso vale para artigos científicos e certamente vale aqui para o nosso relatório também. São aquelas dúvidas mais pontuais, como espaçamento, paginação, tá? Margens, tipo de fonte. Vocês vão encontrar assim, respostas únicas, independentemente do texto que vocês estejam escrevendo. Tá? Então, é o que a gente adota hoje, é o manual de normalização. Então, deixe-me abrir aqui no site da Unipampa. Tá? Vamos encontrar aqui a biblioteca web. Se vocês já estão familiarizados com o assunto, me perdoem, só para eu mostrar de novo aqui isso para vocês. Aqui, serviços, esse site mudou um pouquinho, recentemente eles atualizaram o layout do site. É aqui. Serviços, instruções para normatização de trabalhos acadêmicos. E foi atualizado no ano passado, tá? Esse manual de normatização ou normalização, aqui a biblioteca chama de normalização de trabalhos acadêmicos 2021. E você tem alguns templates aqui também, certo? Normalmente os templates você vai utilizar mais a nível de TCC, de dissertação, O que nos interessa agora é coletar algumas informações daqui. Então, esse manual de normalização de trabalhos acadêmicos 2021. Tá? E aqui você vai encontrar uma série de, na verdade, informações completas sobre todos os elementos textuais, pré-textuais, pós-textuais que aparecem no texto de vocês. E aqueles não textuais também, como figuras, imagens, tá? Então, dúvidas mais gerais, vocês recorram aqui, certo? Aqui vocês têm muitos elementos, alguns deles vocês vão perceber quando eu mostrar o template do relatório que vocês não vão utilizar, certamente, mas esse aqui é um manual de consulta geral, vamos pensar assim. Tá? Eu tenho uma dúvida lá, como, por exemplo, resumo, tá? Uma dúvida lá como os elementos pré-textuais, que eu falei para vocês, que são elementos pré-textuais, certo? E assim por diante, tá? E aqui entra em questões assim mais pontuais, certo? Como artigos, conclusão, certo? E assim vai, ok? Então, visto isso, outro material que nós temos aqui também, deixa eu voltar para cá, aqui exclusivamente para artigos, aqui, isso aqui é bastante importante também, ó. Tendo em vista as citações, tá? Ganhar uma relevância muito importante nos trabalhos acadêmicos, visto que toda a fundamentação teórica é estruturada a partir de citações. Então, tem aqui um manual específico para as citações, que vale a mesma coisa para o artigo, a mesma coisa para o relatório, certo? Então, você vai aqui encontrar modo pelo qual você vai fazer citação, direta, indireta, recuada, não recuada, tá? Ele vai trazer exemplos aqui, isso é bastante importante, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Regras de apresentação, modo pelo qual você apresenta as citações. Então, em qualquer citação, as chamadas pelo sobrenome do autor. Então, aqui tem um exemplo destacado, ó, tá? Nesse trabalho, optou-se pela pesquisa fenomenológica, que abriu aspas ali, abriu colchete, porque você faz uma omissão de parte do texto do autor. Então, aqui você tem um exemplo, ó, de uma citação, aqui uma citação direta, curta, tá? Você pode mencionar, você pode apresentar dessa forma, você pode apresentar aqui, não, que é a mesma forma, ó. Aqui você cortou a citação e enxertou ela no meio de uma frase, você está escrevendo. Aqui toda a frase é construída por meio de uma citação, tá? Outra forma de você representar a citação é essa aqui, ó. Quando você traz, para não quebrar tanto o texto, vamos chamar assim, você traz o nome do autor para dentro do teu trabalho.
nesse trabalho, optou-se pela pesquisa fenomenológica, que conforme Gil, 2008, página 15, assim você tem um texto mais fluido, certo? Mas as duas formas são aceitas. E aqui as citações recuadas, as citações diretas longas, né, que daí elas vêm recuadas, certo? Elas são isoladas do texto, elas requerem uma fonte menor, tá? E um espaçamento simples, espaçamento de 1, certo? Sendo que o texto vai ter um espaçamento de 1,5. Então, isso aqui é só para exemplificar essas dúvidas que muitas vezes os próprios acadêmicos perguntam para nós. Ah, mas como é que eu faço figura? Como é que eu faço citação direta, citação indireta? Certo? Então, o primeiro ponto é você ir no manual, que está tudo, digamos, didaticamente estabelecido, e daí, a partir disso, tem alguma dúvida, a gente daí vai discutir a partir da dúvida que você tiver. Certo? Mas, digamos, o compêndio dessas informações vocês encontram ali de maneira bastante acessível ali no manual de normatização, normatização ou normalização da Unipam. Certo? Mas isso, vou repetir, não me exime de responder alguma questão pontual para vocês, tá? E vocês vão perceber que nas versões do relatório que vocês vão produzindo, eu vou dar feedbacks, muitas vezes apontando essas questões de citação, tá? Citação recuada, aqui citação é uma citação longa e você enxertou no corpo do texto. Então, eu vou fazer esses apontamentos também, mas é importante que vocês, aos poucos, vão se familiarizando, tendo em vista que vocês estão se aproximando aí do final do curso. Daí, esses trabalhos, esses processos, eles se tornam mais importantes. Ok? Dúvidas quanto a isso, gente? Tudo certo? Vamos ao relatório? A qualquer coisa, vocês vão fazendo as interrupções aí, tá? As intervenções são bem-vindas. Ok, então, deixa eu voltar aqui para o relatório. Tá? Aqui já temos um template. Que não é bem um template, na verdade. Template é quando você tem um modelo já estruturado conforme a formatação. Isso aqui, na verdade, são algumas orientações gerais acerca do relatório de estágio. Certo? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Tá aparecendo bem para vocês? Ok? Sim, sim, sim. Certo. Então, esse aqui é o modelinho de capa do relatório, tá? Está supervisionada a monitoria. Pontos em vermelho, obviamente, vocês vão completar tendo em vista. Aqui, na verdade, não é... Aqui apareceu o nome duas vezes. Não tem esse nome aqui. Ok. Relatório está supervisionado a monitoria. Ah, não, eu sei o que houve. É que ele desconfigurou aqui, tá? Eu não tenho o Word nesse computador, eu tenho o LibreOffice. Aí então ele desconfigurou. Então, quando vocês abrirem aí, a partir do Word, ele vai estar certinho ali. Tá? É uma capa e uma folha de rosto que tem aqui. Tá? Então, vamos organizar aqui. Aqui, ó. Certo? Quando vocês abrirem no Word, aí vai estar tudo certinho. Então, vocês têm essa capa, tá? Primeiro, essa capa padrão aqui, tá? E aqui uma folha de rosto. Então, aquelas folhas que você traz informações adicionais. Certo? Isso aqui que está em escuro, que está em preto, vocês vão manter, tá? É o modelo padrão. Então, o presente relatório tem como objetivo relatar e assim por diante. E o que é importante nesse momento são essas informações aqui, tá? Que são o resumo, identificação da escola, fundamentação teórica, planejamento de atividades, relatório das atividades, reflexões gerais e referências. Então, esses são os campos básicos que vão aparecer no relatório de vocês. Campos básicos significa que são os obrigatórios, mas não os únicos. Tá? Então, vocês poderão apresentar outros campos aqui que vocês julgarem importantes. Mas esses são os campos básicos para o relatório. Então, primeiro, resumo. Tá? E esses apontamentos que eu fizer para vocês aqui, gente, eu vou reiterar isso que eu disse. Esses apontamentos, eles não são exclusivamente válidos para o relatório de estágio, certo? Nós utilizamos no relatório de estágio modelos de metodologia de pesquisa que vão valer para TCC, que vão valer para outros trabalhos acadêmicos também, ok? Então, resumo é aquele processo lá que você normalmente vai escrever no final do trabalho,
lembrando que ele tem que ter início, meio e fim. O resumo é muito diferente de uma introdução, por exemplo. Uma introdução, você apresenta um assunto que você pretende abordar, mas você, na introdução, não tem compromisso de trabalhar, de apresentar resultados e muito menos de discutir esses resultados. Agora, no resumo, sim. Tá? Por isso que eu coloquei aqui início, meio e fim. Então, você apresenta a proposta, você trabalha nesse meio aqui, vamos pensar em metodologias, né? Aquilo que foi desenvolvido, aquilo que foi proposto, e fim aqui, vamos pensar nos resultados e nas considerações. Então, o resumo, num único parágrafo, ele tem que dar conta de todas essas informações aqui. Por isso que, normalmente, nós deixamos o resumo para o final, porque é no final do trabalho que nós vamos ter todas as informações a ponto de fechar um texto com coerência, certo? Vocês estão vendo aqui que não há menção a número de laudas ou número de páginas, ou, tá? Porque o relatório ele é aberto quanto a isso. Eu posso ter um relatório, digamos, com 15 laudas, com 20 laudas, com 30 laudas, tá? Nós não temos uma restrição quanto a isso, tá? Diferentemente de outro tipo de trabalho, como um artigo, por exemplo, que você vai precisar muitas vezes estar adequado, se adequar ali ao número de páginas e às vezes até de caracteres, tá? Mas aqui no relatório não. Então, o resumo você pede só que ele tem um único parágrafo, ele é escrito em texto contínuo, né? No único parágrafo, início, meio e fim. Quantas linhas vai ter esse parágrafo? Depende. Depende da tua forma de redação, tá? Vamos pensar ali em 12, 15, 20 linhas como um resumo bem estruturado, que possivelmente vai dar conta daquilo que vai ser apresentado aqui. Feito o resumo, que normalmente, como eu disse, fica ao final, nós vamos ao ponto 1 aqui, que é a identificação da escola. A gente precisa ter informações completas aqui com relação à escola que os abrigou na realização das atividades de estágio. Então, aqui, dados, informações gerais da escola e específicos com relação à turma na qual as atividades foram desenvolvidas. Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu já adianto que muito pouco me interessa quantos garfos e panelas tem na escola, tá? Isso não são informações relevantes para a nossa discussão aqui. O que me interessa? Me interessa a filosofia da escola, me interessa algumas informações socioeconômicas que a escola apresenta, tá? A turma da realização do estágio, quantos alunos tinha essa turma, certo? A realidade dessa turma. Então, informações assim mais pertinentes àquilo que vai ser discutido. Obviamente que é importante você mencionar quantas salas de aula tem na escola, possui laboratório disso, laboratório daquilo, os laboratórios são equipados, são ambientes de uso corriqueiro, enfim, tá? São informações importantes. Mas as informações, digamos, mais teóricas sobre a escola, vocês vão encontrar lá nos documentos norteadores da escola, que são o regimento e o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico da Escola, que são documentos atualizados normalmente a cada 3 anos. E muitas vezes esses documentos são físicos. Tá? Nós já tivemos muitos problemas assim de atividades desenvolvidas somente remoto, e o aluno pedia esses documentos para a escola, e a escola não fornecia por conta que esses documentos, muitas vezes, eles estavam fisicamente presentes na escola. Tá? Então, eles estão lá na secretaria, estão lá na biblioteca, em algum local lá, carimbado pelas coordenadorias, né? Mas normalmente eles estão físicos, e lá vocês vão encontrar a realidade da escola, que possivelmente seja muito diferente de uma escola aqui urbana de Caçapava, de uma escola rural lá da Laiane, de Santana, né, Laiane? Isso, né? Jaqueline também? Isso, é Santana. Isso. Isso. É muito diferente, né? Tá? Cada escola tem o seu perfil. E muitas vezes é interessante perceber que os próprios professores, eles demoram muito tempo, ou às vezes nem fazem isso, de se inteirar da filosofia da escola. E as escolas têm ali a sua própria filosofia. Se isso é posto em prática, eu já não sei, mas está previsto isso, que tipo de ensino você pretende desenvolver a partir do público-alvo que prepondera no ambiente escolar, né? Então é isso, gente. Informações que vocês mesmos vão mapeando, tá? E vocês vão também encontrar várias informações dessas lá nos documentos normativos da escola. O regimento escolar e o PPP, o Projeto Político Pedagógico da escola. E aí são citações, né? Você possivelmente vai usar citações diretas se você fizer
um recorte lá de algum material que está no PPC da escola, certo? No PPP da escola. Aí você vai referenciar, vai fazer isso normalmente. Lembre-se que quando a publicação ocorre em um determinado local, como no caso desses documentos, né, você vai referenciar como Rio Grande do Sul. Assim como na Unipampa aqui, você referencia, assim quando você pega, por exemplo, um documento nacional, você representa como Brasil. Quando você busca um documento estadual, que é o caso do PPP e do regimento escolar, você vai referenciar ali com o Rio Grande do Sul, ano tal, página tal. Certo? Não tem um autor esse tipo de documento, ele tem um local de publicidade. Então está a identificação da escola. Que quantas laudas, quantos parágrafos vocês vão trazer para cá, depende, né? Isso vai ser cada um de vocês que vai estabelecer seu modo de escrita. Ponto 2 aqui, fundamentação teórica, que é aquela proposta que eu venho desenvolvendo com vocês para que isso vá sendo construído ao longo do tempo. E essa fundamentação teórica, ela não deve ser pensada, gente, exclusivamente ao relatório de estágio. Se vocês já estão escrevendo um TCC, se vocês já estão trabalhando em algum projeto de pesquisa, montando resumos, produzindo materiais, ali no PIBID vocês já escreveram também sobre isso, então é um momento assim de vocês verificarem quais textos já estão iniciados, podem ser aprofundados, vão contrastar bem com os resultados, porque lembre-se que o importante é vocês trazerem questões aqui de fundamentação teórica que vocês vão poder lançar mão no momento de você argumentar sobre os seus resultados. Então, você lá, em algum momento do teu estágio, você percebeu que os alunos têm ampla dificuldade de interpretação. Por exemplo, você tem alguma base teórica aqui que você possa articular com essa dificuldade de interpretação? Então, é um ponto importante. Dificuldades de aprendizagem. Tá? Outra questão aqui, vocês na proposta lá propuseram para o professor e desenvolveram junto aos alunos um projeto de pesquisa, por exemplo. Certo? Então, se vocês desenvolveram isso, é importante vocês trazerem aqui um campo da fundamentação teórica que, de algum modo, leve vocês a fazer esse contraponto, a fazer essas proposições. Tá? Então, aporte, não é aposte, é aporte teórico, o qual será utilizado como eixo de contraste para a geração de argumentos e reflexões. E aqui eu estou colocando alguns exemplos. Vejam bem que tudo que está em vermelho são aqueles campos que vocês vão reescrever. Tá? Então, aqui eu estou colocando uns exemplos. Item 2.1, por exemplo, concepções de estágio da Unipampa. Esse campo aqui é um campo que muitas vezes não aparece nos trabalhos, mas eu acho importantíssimo. Por quê? Porque vocês estão desenvolvendo um estágio que tem uma regulamentação, que tem uma normatização. E onde que vocês encontram esse tipo de informação? Encontram em 3 documentos fundamentais. Eu diria basicamente em 2 documentos, tá? Mas eu mencionei aqui 3 documentos para ficar completo. Que é o PI, tá? Que é um documento normativo de toda a universidade, é um documento mais administrativo, mas também vocês encontram informações lá, é o projeto institucional. Então, toda a universidade é gerada a partir de um projeto institucional, que a gente chama de PI. Esse documento aqui ele não é atualizado, ele é um documento único e ele serve de geração às universidades federais. Mas os documentos centrais, que eu gostaria muito que estivessem no relatório de vocês, mencionados, e que citações fossem usadas também no relatório de vocês, são esses aqui, o PDI e o PPC. Tá? O PPC, vocês estão mais familiarizados, o PPC do curso, onde vocês vão encontrar o estágio de monitoria, quais são as ações propostas, as ações que se pretende desenvolver no campo da monitoria, que é o estágio que integra o estágio obrigatório das 405 horas, é o estágio que vem logo depois do estágio tal, e antecede o estágio tal, então são informações mais específicas do curso. Mas esse documento aqui, também ele é fundamental, que é o PDI. Esse documento eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, PDI da Unipampa. Assim como eu me referi no âmbito da escola, ao regimento escolar e ao PPC, melhor dizendo, ao regimento escolar e ao PPP da escola, Projeto Político Pedagógico da Escola, que são atualizados a cada 3 anos, normalmente, na rede estadual. Aqui nós temos o PDI da Unipampa, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui.
o PDI da Unipampa, que tem as suas atualizações também, e nós estamos, né, na vigência desse PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da Unipampa 2019-2023. A cada 4 anos ele é atualizado, e aqui nesse documento existem todos os regramentos da universidade, num campo mais pedagógico do que administrativo. Tá? Deixe-me voltar para o zoom normal aqui. Um campo mais pedagógico do que administrativo. Então aqui é nesse documento que vocês vão encontrar questões mais gerais e mais específicas com relação a o que vocês estão desenvolvendo a nível de estágio, poderia ser a nível de extensão, poderia ser a nível de apoio à gestão, poderia ser a nível de projeto de pesquisa, e assim vai. Então, tudo aquilo que é proposto, desenvolvido na universidade, está mencionado aqui. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, organização acadêmica, organização administrativa, gestão de pessoas, operação institucional, infraestrutura, ações afirmativas. Tá? Vamos fazer diferente aqui, vamos fazer Vamos dar um Ctrl F aqui e buscar por estágio. Tá? Vamos pegar a próxima. Aqui, próxima. Otimizar espaço de formação, prática profissional em estágio, por meio da realização de convênios, estágios e atividades práticas. Então, possivelmente é isso aqui que nos interessa nesse primeiro momento. Tá? Nesse campo aqui, por exemplo, ó, vocês têm dimensões de estágio. Por exemplo, o que é estágio? O que é um estágio obrigatório? E isso tem validade universal em toda a universidade federal? Obviamente que não. Cada universidade tem a sua própria concepção de estágio, de monitoria, de atividade prática e assim por diante. Então, todos os cursos nos seus PPCs expressam a forma de realização das práticas e dos estágios conforme as diretrizes curriculares nacionais e as resoluções internas da Unipampa. E aí vai. Aí vocês vão ter várias informações gerais sobre o estágio. Então, eu acho importantíssimo que vocês, que como estão desenvolvendo uma atividade de estágio, tenham informações sobre essa concepção de estágio da universidade, que vai ser, volto a dizer, particular a cada universidade. Então, fazer um estágio curricular obrigatório na Unipampa é diferente de fazer um estágio curricular obrigatório na UFSM, que é diferente de fazer na Urcamp e assim por diante, certo? Cada universidade tem o seu próprio regramento quanto a isso. Então, por favor, vamos escrever um pequeno texto lá, de fundamentação teórica, trazendo as atividades propostas, as atividades previstas, tanto no PPC do curso, como no PDI da Unipampa. Certo? Voltemos aqui para o template. Então, além dessa proposta aqui, eu trouxe outras, que me parecem bem relevantes, como dificuldades de aprendizagem em matemática, química, física, teoria da aprendizagem explicativa, se você já tem alguma leitura sobre o assunto, poderia ser qualquer outra teoria de aprendizagem. Me parece que você abordar uma teoria de aprendizagem é bem importante, bem pertinente a esse tipo de escrita, visto que aquilo que você está buscando desenvolver são ações voltadas ao favorecimento da aprendizagem. Então, talvez uma teoria de aprendizagem aqui seja crucial. Metodologias ativas de ensino, caso haja espaço de aplicação, de desenvolvimento desse tipo de discussão no campo de estágio. Mas o importante é aquilo que eu coloquei para vocês lá no começo, que eu tenha aqui, nesse campo da fundamentação teórica, uma base teórica suficientemente qualificada para que nós consigamos discutir os resultados. Porque lembre-se que os resultados eles devem ser descritos e analisados. Então, você não vai apenas descrever o que você fez, o que você observou. A ideia é você descrever aquilo que fez, que observou, mas ir além disso. Você fazer análises. E para fazer análise sobre aquilo que foi feito, sobre aquilo que foi observado, você precisa ter um contraste. Você precisa lá encontrar, por exemplo, num projeto, numa metodologia ativa de ensino, que poderia ser, por exemplo, projetos de pesquisa, tá? Você tem um contraste lá com Pedro Demo, com Gil, com um autor que apresenta, com Maria do Carmo Galeazzi, Roque Moraes, autores que, de algum modo, apresentam um projeto de pesquisa e quais são as evidências mais importantes, mais significativas de você
encontrar no projeto de pesquisa elementos para a qualificação do processo de ensino, que potencialmente resulte em aprendizagens. Certo? Então, esse é o ponto central aqui. Você trazer campos aqui para a fundamentação teórica que te leve a sair superar o modelo descritivo de apresentar os teus resultados e analisá-los à luz daquilo que você percebeu, mas também à luz de uma fundamentação teórica específica sobre aquele assunto. Certo, gente? Tranquilo? Ponto 2 aqui. Uma pergunta? Todos bem? Todos me ouvindo ainda? Sim. Sim, acho que as perguntas mais vão surgir conforme a gente for descrevendo, né? Certamente, Annalisene, certamente. Uma dúvida que surgiu aqui, será que a escola do município tem projeto institucional ou regimento? Tem. A diferença é que, no caso da escola municipal, normalmente o regimento é único para todas as escolas, Rodinei. Ah, sim. As escolas estaduais, cada escola tem o seu regimento e o seu PPP. Tá? As escolas municipais, normalmente elas têm um documento mais pedagógico, digamos assim, e esse documento é único. Aí, possivelmente, você vai conseguir esse documento na Secretaria Municipal. De repente, nem exista na escola. Aham, entendi. Tudo bem. Próximo campo aqui é o campo 3, planejamento das atividades. E isso é o que eu já venho discutindo com vocês desde o nosso primeiro contato, né? O planejamento das atividades, obviamente, é tudo aquilo que você planejou, é o teu cronograma. É aquele quadro 1 que vai efetivamente receber o nome de planejamento de atividades. Abordar diferentes das ações planejadas, datas das atividades, expectativas e resultados. Então, você pode aqui apresentar, tá? Não colocar o quadro diretamente como corpo de texto. Certo? A gente apresenta. O quadro é um elemento não textual, então ele não pode ficar solto no texto. Então, você vai ali, num parágrafo, apresentar o quadro. Certo? No quadro 1 são apresentadas as ações pretendidas, alguma coisa nesse sentido. E aí você apresenta o quadro 1, daí você leva o quadro 1 para o texto, tá? Que é aquele cronograma que foi fechado, que foi finalizado. Certo? Com alguns de vocês ele já está finalizado, com outros de vocês ainda nós estamos naquele processo de fechamento do quadro, né? Por conta da modificação de turmas. Certo? E ao mesmo modo que você não inicia o texto pelo quadro, você não termina essa sessão aqui pelo quadro. Então, ao final do quadro, você coloca, a partir do planejamento, algumas atividades foram alteradas, tendo em vista circunstâncias tais, certo? Isso, digamos, pro forma para você fechar essa sessão, que possivelmente já está pronta, né? É o campo que você já tem pronto, para passar aqui para o ponto 4, que é efetivamente o relatório das atividades. Então, no ponto 4, o elemento centralizador das informações do ponto 4 é o quadro 2, que são as atividades realizadas, atividades efetivamente desenvolvidas, que vão ser muito diferentes daquelas planejadas. Então, nós temos aqui todo um cronograma de planejamento, e aqui nós vamos ter um quadro, de modo sintético, vocês vão apresentar um quadro, até para nós termos esse contraste, né, aquilo que foi feito efetivamente. Então, aqui eu coloquei descrição e análise, tomando como eixos centrais atividades desenvolvidas, contraste entre planejamentos, quadrão de desenvolvimentos, quadro 2, e aproximações ao referencial teórico utilizado. Então, conforme eu já disse a vocês, basicamente, os resultados do estágio, eles cabem aqui no ponto 4, onde vocês vão apresentar o quadro, com as atividades desenvolvidas e vocês vão analisar essas atividades. Vejam bem que o quadro, ele é um recurso específico para você sintetizar, para você apresentar de modo sintetizado, sintético, essas atividades. Mas o quadro, ele não é suficiente para que você consiga descrever as atividades e analisá-las. Eu já vou mostrar um exemplo de relatório para vocês já terem uma noção mais concreta sobre isso. Certo? Mas basicamente é isso. Alguns preferem apresentar o quadro, conforme eu estou mostrando aqui, quadro 2, e sintetizar no quadro 2 todas as atividades, e ao final do quadro, de modo mais geral, descrever essas atividades todas de modo
como um compêndio. Tá? Depois vai ficar mais claro no exemplo. Outros gostam de quebrar aula por aula, semana por semana, é uma possibilidade também. Você pode, ao invés de apresentar o quadro 2, apresentar o quadro 2 e a primeira semana. Daí você, logo depois do quadro 2, você descreve e analisa a primeira semana. Depois do quadro 3, você apresenta a segunda semana. Logo depois do quadro 3, descreve e analisa a terceira semana e assim por diante. Então, são possibilidades. O importante é que, mesmo que você utilize desse modo aqui, e num único quadro trate de todas as atividades desenvolvidas, você deve analisar aula por aula, você deve analisar semana por semana. Tá? Então, esse aqui é o campo de maior dedicação, possivelmente, que vocês vão desenvolver ao longo do trabalho. Dúvidas aqui, gente? Alguma questão aqui? Tranquilos? Tranquilas? Todos bem? Professor, vou perguntar bem direta. A gente Ótimo. descreve bem a nossa realidade na sala de aula, bem o que a gente está sentindo, vendo, bem como são as condições. A proposta é essa, Ana Lisiane, tá? Mas você Eu já não... pergunto, né? Se dá uma dosadinha ou se bota bem como é. É uma pergunta que eu te respondo meio temeroso, mas a proposta é essa, a proposta sim é essa, tá? O que você deve fazer também é pensar também num cenário de soluções, Ana Lisiane, tá? Não pensar só nos elementos assim mais nevrálgicos, vamos pensar assim, tá? Problemas encontrados, jamais você vai denominar, né, pessoas com relação a esses problemas que foram encontrados. Não denominar, sabe, mas... Uhum. Eu te entendo. Mas a proposta, sim, a proposta é fazer isso. Tá? E, eventualmente, você trazer por exemplo, você apresentar lá uma metodologia que você percebeu como não producente lá, como não qualificadora aquilo que está sendo proposto, certo? Justificar essa tua percepção e trazer uma alternativa, tá? E mais do que escrever, Ana Lisiane, isso é importante, mais do que escrever, vocês refletirem sobre o assunto, porque lembre-se que o estágio de monitoria não é ao acaso que ele antecede os estágios de regência. Então, se você já percebeu que alguma coisa não funcionou bem, que alguma coisa não supriu ali as expectativas, você, quando assumir uma turma de regência, você vai fazer diferente, você vai fazer uma proposição nova, tá? Diga, Laine. É que o senhor tinha dito que a gente não poderia mais alterar o planejamento aquele, né? Só que eu nominei os professores naquele quadro, e aí eu pretendia não fazer isso no relatório final, no caso, colocar professor A, B, C. Se eu posso editar, no caso, só direto no relatório, não vou mudar lá no Moodle, mas pode posso... sim, Tá, remove os nomes lá e pode colocar professor A, professor B, tá? No relatório a gente não precisa fazer menção na descrição das atividades, certo? Lembre-se que lá no quadro, lá no campo 2, né? No campo 2, não, no campo 1, na identificação da escola, aqui sim, gente, aqui vocês precisam trazer de forma completa, certo? Aqui até tem algumas escolas, assim, tem alguns orientadores que são um pouco receosos quanto a isso, mas eu não, eu gosto de trazer informações completas aqui, tá? Aqui nós precisamos ter uma noção de qual é a escola, qual é a turma, quantos alunos, quem são as pessoas, quem são os professores, quem é o professor titular, certo? Então aqui podemos nomear pessoas aqui, direção da escola, professor da turma, certo? Mas não precisamos nomear nenhum outro campo aqui do relatório, certo? E alunos de nenhum momento, tá? Alunos, obviamente, em nenhum momento, tá? Mas tá entendido isso? Aqui nomeamos pessoas em relação à escola, professores e diretores, certo? E não nomeamos em nenhum outro momento, nenhum outro campo. Ok? Tudo bem, Laína? Então, vamos em frente. O campo 4, a seção 4 que nós já discutimos, e o ponto 5 aqui são aquelas considerações finais, né? Aqui eu estou chamando de reflexões gerais, mas são aquelas considerações finais, que poderiam ser conclusões também, tá? De modo um pouco mais taxativo. Então, de modo reflexivo, uma análise geral das contribuições do estágio à formação do sentido acadêmico. Eu coloquei aqui para que vocês tenham uma percepção
de fazer essa autorreflexão aqui, tá? Fazer essa reflexão mais num campo psicológico, perceber o que o estágio efetivamente trouxe de novidade a vocês, quais expectativas foram satisfeitas, não foram satisfeitas no decorrer do estágio. Então, se permitam aqui refletir de modo mais particular, tá? Não pensando apenas nos alunos, não pensando apenas na escola ou no professor, mas pensando em vocês, certo? O que efetivamente foi, no que o estágio de monitoria contribuiu à constituição docente de cada um de vocês. Certo? Então, é um campo assim, bem estratégico para nós fomentarmos uma leitura depois em aula e encontrarmos alguns elementos aqui importantes para a discussão. E, por fim, as referências, né? Que vocês vão encontrar, lá, que vocês vão utilizar lá no ponto 2 da fundamentação teórica, as referências que vierem para cá, tá? Lembrando que são referências de autores, certo? Mas também serão referências de locais. Então, eu estou mencionando, digamos, uma portaria nacional, algumas diretrizes nacionais, então vai lá, Brasil, você está mencionando ali o documento da Unipampa, então a Unipampa tem uma publicação própria, então joga lá, Unipampa, certo? Por exemplo, projeto de desenvolvimento institucional, certo? E assim por diante. Projeto de desenvolvimento institucional, assim por diante. No caso da realidade estadual, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul, tá? No caso de você fazer menções ali ao regimento ou ao PPP da escola. No caso da realidade municipal, Caçapava do Sul ou Santana da Boa Vista, tá? E assim por diante. Assim que você vai referenciar os documentos quando eles não tiverem autoria, mas tiverem um local de publicação. Certo? Deixe-me ver aqui, antes da gente passar para os exemplos. Muito bem, gente. Então, alguma dúvida, alguma pergunta com relação a algo que eu trouxe para cá, que não ficou bem claro, antes de vocês terem aquelas dúvidas mais pontuais que surgem no momento da escrita, né? Professor, Tudo esse bem? material vai estar todo no Moodle? Uhum. Colocarei o material todo no Moodle. Analisei o material todo no Moodle, na verdade, é esse template que eu estou mostrando para vocês, né, com esses pequenos ajustes. O PDI também, os documentos oficiais vocês encontram no site da Unipampa, mas o PDI que eu abri aqui para vocês, eu vou jogar no Moodle também. Certo? E são esses, né? Então, esses. Certo? O manual de normalização, eu quero que vocês acessem direto na biblioteca web. Isso eu não vou colocar no Moodle, porque a ideia é justamente que vocês se familiarizem com esses outros portais também. Mas todo o material que eu apresentei aqui, eu vou jogar no Moodle, sim. Qualquer matéria que eu esqueça, vocês, por favor, me lembrem, tá? E agora, por fim, gente, vamos verificar um exemplo de relatório aqui, de um relatório em construção. Vamos abrir o relatório da Cibele, que fechou a monitoria semestre passado ou semestre retrasado, se não me falha a memória. 2021, foi o ano passado, acho que foi semestre passado. Então, aqui está o relatório da Cibele. É um relatório em construção, tá? Vocês logo vão perceber isso. É um relatório que passou por uma primeira versão, uma primeira revisão. Tá? Esse ponto é importante, tá? Para a gente já deixar bem marcado esse cenário agora. Nós vamos ter, obviamente, uma data de entrega para o relatório, mas nós não vamos nos preocupar com ela no primeiro momento. O que vai acontecer vamos passar mais algumas semanas, e eu vou colocar para vocês, gente, vamos então pensar na primeira versão de relatório no dia tal, certo? Vamos passar pelo menos por 2 versões os relatórios de vocês para chegarmos num relatório final com maior qualidade. Tá? Então, não pensem isso que eu estou discutindo aqui apenas a longo prazo. Tá? Vamos pensando isso dia a dia, semana a semana. Porque aí estamos aí findando o mês de junho, vamos pensar em numa primeira versão de relatório aí para as próximas 3 semanas. Aí, tá? Nas próximas semanas a gente vai já marcar uma data, mas vamos pensando sobre isso, para que eu consiga encontrar condições de ir fazendo essa revisão
paulatina, né, aos relatórios. Porque vocês só para fechar a data lá no final, porque normalmente o relatório final, ele até nem passa por essa revisão, né? O relatório final a gente apenas dá um feedback mais geral, porque não há tempo para isso. Você precisa lá no final entregar. Então, o momento de riqueza do relatório é agora. São as versões parciais, que é o que eu estou mostrando aqui no relatório da Cibele. Certo? Então, aqui está supervisionada a monitoria. Volta para cá, aqui. Aqui. Muito bem. Então, aqui a Cibele apresenta um resumo. Tá? A Cibele apresenta aqui a identificação da escola. Conforme eu disse para vocês, qual é a escola que foi desenvolvida o estágio. Tá? No caso dela aqui, todo o estágio foi desenvolvido no âmbito do modelo remoto, né? Por conta que vocês conhecem muito bem. Aqui, fundamentação teórica, certo? Então, ela trouxe para cá desafios do ensino remoto na educação básica, um campo aqui que possivelmente vocês não vão trazer, né? Mas ali era bastante pertinente às discussões que ela estava tratando, certo? Então, referenciou, lembre-se que a fundamentação teórica é o campo que ele é escrito basicamente de modo referenciado, tá? Você vai referenciar a grande maioria dos parágrafos, se não todos os parágrafos da fundamentação teórica, é o campo que a gente não... você até tem liberdade para discorrer sobre argumentos, tá? Mas não liberdade para construir ideias onde você está bastante atrelado a uma literatura. Então, nesse campo aqui é o campo que nós vamos nos reportar a uma literatura, como Selma Garrido Pimenta, por exemplo, tá? Essas literaturas que a gente já está utilizando. É lá nos resultados que vocês têm ampla liberdade para fazer, digamos, construções argumentativas próprias. Então, ela trouxe aqui desafios do ensino remoto na educação básica, certo? Teoria da aprendizagem explicativa, tá? E possivelmente os textos não ficaram com essa dimensão. Aqui, possivelmente, ela ampliou um pouquinho, certo? Metodologias ativas de ensino, tá? Trouxe aqui uma citação para defender o que é uma metodologia ativa de ensino, tendo em vista determinados autores. Aqui, planejamento das atividades. Então, basicamente, aqui é o quadro 1, né? Aquele quadro 1 que vocês já estão familiarizados com essa proposta. Então, ela descreveu as atividades aqui, número de atividade, carga horária, data. É um quadro muito assemelhado a esse que a gente está discutindo. Estamos discutindo nos encontros aqui. Certo? Fechou o quadro 1. Tá? Vejam bem que quando você apresenta o quadro 1 aqui, e o quadro 1 ele é muito alongado, aí ele não fica esteticamente, não fica bem esteticamente, assim. Você tem um quadro 1 percorrendo o mesmo quadro, na verdade, percorrendo várias páginas. Tá? Até dá para fazer. Tá? Um dos modos de você fazer isso, se você observar lá no manual de normalização, você vai perceber que a cada página que você encerra o quadro aqui, quando o quadro vai continuar na página seguinte, você vai indicar isso. Então, você vai colocar aqui continuação do quadro 1, tá? Aqui você colocaria continuação do quadro 2. Então, isso é um modelo de tornar mais organizadas as informações. Outra forma de fazer é, como esse quadro aqui ele vai ser um quadro muito longo, é você quebrar página. Tá? Eu teria, na verdade, que relembrar bem como fazer isso, principalmente na versão na atual versão do Word. Mas você consegue quebrar, você quebra a página, e daí quando você começa, você insere uma quebra de página aqui em cima, e aí quando você começa a apresentar o quadro, você pode trabalhar as páginas em paisagem, em formato paisagem. Aí o quadro ele ocupa muito menos espaço, porque você consegue espalhar melhor as informações ao longo da página. Certo? Então, são possibilidades de fazer. Se vocês buscarem lá no YouTube, quebra de página, inserir quebra de página, vocês vão enxergar isso que eu estou mostrando aqui. Recursos que a Cibele não utilizou. Tá? Recursos que a Cibele não usou. Ok? Então, feito isso, aqui falou um pouquinho sobre o quadro, conforme eu disse para você não encerrar um tópico de discussão com o quadro, e aí vem para o relatório das atividades. E aí entra o modo que vocês vão apresentar esse relatório. Tá? Basicamente, o ponto 4 é precisamente o relatório que intitula o trabalho que vocês estão fazendo.
Então, aqui ela está apresentando o relatório e ela optou por apresentar um quadro único, ó, por de modo sintético apresentar um quadro único. Poderia fazer diferente. Poderia, por exemplo, apresentar aqui a atividade 1, apenas a atividade 1, e logo depois desse quadro, falar um pouquinho sobre isso, escrever um pouquinho sobre isso. E o mesmo fazer aqui. A atividade 2 e escrever, falar um pouquinho sobre ela. Ou encontrar blocos, né? Você pode, por exemplo, condensar num único quadro as atividades 1, 2, 3 e 4. Porque vamos supor que as atividades 1, 2, 3 e 4, ela tem uma natureza mais voltada à observação. Então, você pode descrever e analisar de modo unificado essas atividades. Mas isso vai depender do modelo que vocês vão julgar mais pertinente. Tá? Então, a CBL apresentou o quadro 2 com todas as atividades desenvolvidas, certo? E, ao final, ela fez uma descrição. Tá? Ela começou a falar. Na verdade, ela nem fez aqui, né? Ela está nessa versão aqui, ela não chegou a fazer isso. Tá? Mas logo depois das atividades, então ela vai descrever, ela vai analisar, descrever e analisar essas atividades. Como assim, professor, descrever, se já está descrito aqui? Mas lembre-se que no quadro está descrito de modo sintético, tá? De modo bastante restrito à dimensão do quadro, né? Você não vai descrever no interior de um quadro com riqueza de detalhes, porque senão você vai ter essa coluna aqui preenchendo 2, 3, 4 páginas. Então, não fica bem. Então, aqui no quadro, a tela fez de modo bem alongado aqui. No quadro, você pode descrever de modo bem mais sintético, e fora do quadro, você fazer uma descrição e uma análise mais aprofundadas. E aí, feito isso, reflexões gerais e as referências. Tá? Vamos mostrar agora um outro relatório de um ano anterior. Deixa eu ver se eu capturei aqui. Um relatório de um ano anterior. Cibele. Aqui, capturei sim. Vamos pegar um relatório da Isabel, que inclusive já se formou e faz bastante tempo. Tá? Relatório da Isabel, vamos dar um zoom aqui nele. Tá, o relatório da Isabel, ele foi defendido lá em 2018, então já houveram algumas atualizações de formato aqui. Tá? Então, esse aqui é só para eu destacar uma questão aqui que eu julgo importante, que é justamente essa descrição mais pormenorizada das atividades. Tá? Então, eu nem vou percorrer ele aqui, porque houve algumas motivações importantes aqui. O que a Isabel aponta é isso aqui, ó. A Isabel traz desse modo. Ela traz no quadro 2 as atividades de modo sintético, e ao final aqui do quadro 2, ela faz uma análise, uma descrição e uma análise aula por aula, ou a partir de cada conjunto de aulas. Porque essa aula 1 e essa aula 2, possivelmente elas ocorreram no mesmo momento, tá? Foram períodos concomitantes. Então, ela apresenta aqui a aula 1 e a aula 2, descreve o que aconteceu na aula 1 e na aula 2, relaciona com fundamentação teórica, tá? A aula 3 e a aula 4 também. Vejam bem que ela faz uma descrição, ó, em algum momento aqui, ó, ela traz uma fundamentação teórica, ela recupera uma fundamentação teórica. Esses Zabala aqui são autores que ela já utilizou lá na sua fundamentação teórica. Então, é importante isso. É justamente para isso que existe a fundamentação teórica no trabalho, para você fazer descrição, análises e recuperar elementos da fundamentação teórica. Então, aqui, nesse sentido, Zabala 2007 enfatiza que, diante da pluralidade e diversidade de alunos, deve-se alterar o foco de como ensinar o aluno a aprender, para concentrar-se no aprender a ensinar. Então, de algum modo, ela encontrou uma relação entre aquilo que ela descreveu aqui no começo do parágrafo e essa ideia de Zabala aqui. Tá? Então, esse é o ponto importante. E aí ela segue. Aula 5 e aula 6, aula 7 e 8, aula 9 e 10. Aqui traz mais uma fundamentação teórica, mais uma referência. Traz aqui uma figura de algo que ela capturou no decorrer das atividades. Lembrando que eu até prefiro que as figuras apareçam no corpo do texto. Muitas vezes as figuras elas são levadas para anexos, ou para apêndices, na verdade. Certo? Mas no corpo do texto aqui elas são melhores porque elas ilustram
Daí você transforma a tua fotografia, a tua imagem em uma figura e ela vai ilustrar uma determinada atividade. Então, é uma possibilidade bem interessante de fazer e deixar o teu relatório mais organizado e mais acabado esteticamente. E lembrando aquela máxima, né? Se você fotografou o aluno, primeiro tenta evitar fotografar o aluno sempre. Se fotografou o aluno, tem que usar uma tarja ali para ocultar a face do aluno, tá? Aula 13, 14, 15 e 16, essas 4 aulas aqui possivelmente foram aulas que foram condensadas. Então, aqui em período extra classe, foi aplicado um simulado do Enem sobre funções orgânicas e assim vai. Aulas 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24, e aí vai para as considerações. Ok? Esse relatório aqui num estágio mais avançado do que aquele que eu mostrei para vocês anteriormente da CBL. Muito bem. Então, deixa eu me parar a apresentação aqui. Basicamente é isso, gente. Tá? Essas são as informações iniciais para munir vocês assim, dos aparatos centrais para a escrita do relatório de estágio, o relatório de monitoria. Que vocês perceberam que é um pouquinho diferente daqueles relatórios que vocês prestaram contas antes, dos estágios anteriores, né? Mas é assim mesmo, tá? E no relatório de monitoria, o ponto central, o ponto crucial do trabalho é justamente a seção 4, que é a seção onde você vai apresentar tudo aquilo que foi desenvolvido no estágio e analisar aquilo que foi desenvolvido à luz das tuas impressões e à luz da fundamentação teórica, certo? Há muito tempo, uma professora disse uma coisa para mim, muito tempo, na época eu era aluno ainda, e isso repercutiu assim, eu nunca mais esqueci, eu costumo sempre trazer isso à tona quando a gente fala sobre esse tipo de discussão. Que em todo campo de resultados, você tem que ter sempre um tripé, uma tríade teórica, tem que ter sempre aqueles 3 elementos. Então, se nos seus resultados você não perceber 3 elementos, é porque os seus resultados eles estão insatisfeitos, tá? Eles não estão qualificados. O primeiro elemento é propriamente aquilo que você analisou, tá? Aquilo que você desenvolveu, na verdade. No caso, se você aplicou questionários, então seriam as respostas dos questionários. Se você fez observação, então é aquilo que você efetivamente observou. Então, o primeiro eixo, vamos pensar assim, que são os elementos objetivos daquilo que foi desenvolvido. O segundo eixo é precisamente a fundamentação teórica. É você trazer os autores que você apresentou no corpo do trabalho, no começo do trabalho, você trazer esses autores para os teus resultados. Então, você precisa disso. A fundamentação teórica ela não pode ficar deslocada dos resultados. Porque senão acaba que você não tem resultados. Você acaba ficando apenas com descrições. E o terceiro eixo é a tua opinião, a tua percepção, o teu ponto de vista como sujeito que desenvolveu aquelas atividades. Então, esses são os 3 elementos, assim, centrais do campo dos resultados, tá? Dados ou informações objetivas, fundamentação teórica e a impressão do pesquisador. Certo, gente? Eu acho que era isso. Nesse momento, com relação ao relatório. Estão bem? Com perguntas? Sem perguntas? Entendidos? Vamos arremangar as mangas agora e começar a escrever? É o jeito. Eu acho que a gente está tudo apavorado por enquanto. Primeiro impacto. Parece muita informação, talvez tu botando no papel não seja, mas parece muito. Vontade de sair correndo. Mas não é, Annelise. Você vai ver que as coisas vão ganhando forma, assim, à medida que você vai escrevendo, as coisas vão melhorando. Tá? Aqueles campos ali não são muitos campos, né? São 5 campos ali no relatório. Vocês vão desenvolvendo esses campos, produzindo esses campos, à medida que vocês vão obtendo material, né? Então, vocês já têm condições ali de fechar a questão da escola. Vou tirar essa tarde para escrever sobre a identificação da escola. Então, eu vou lá buscar o material da escola, vou escrever ali uma página e meia, um pouco mais, um pouco menos, está feito aquele campo, está fechado aquele campo.
certo? À medida que vocês vão desenvolvendo as atividades no contexto da escola, vocês vão trazendo ali para o campo dos resultados. O quadro 2 já vai fechando, já vai escrevendo. O que não pode acontecer, e eu tenho falado para vocês isso desde o começo, é vocês deixar para escrever o relatório ao final das atividades. Aí vocês vão bater cabeça, tá? Não pode fazer isso. O relatório ele tem que ser escrito concomitantemente ao desenvolvimento das atividades. Aí as coisas ficam bem mais tranquilas e vocês vão chegar lá no final das atividades com o relatório 50%, 60%, 70% concluído. E aí vocês vão ter lá ainda um bom tempo que vocês não vão precisar mais ir até a escola para se dedicar exclusivamente ao relatório. Tá? Mas não são muitas informações, não. E tá tudo... Foi bom até vocês ficarem em casa hoje, né? Ficou gravado, quer retomar alguma questão ali, tá? Retoma a gravação e qualquer coisa assim a gente vai conversando. Ok? Não... Pode falar, Odinei. Professor, só queria uma informação. É o Piaget que trabalha com a construção de dispositivos, tipo maquete? Também, mas aí entra mais Vygotsky, mais esse pessoal assim do interacionismo. Tá. É que a Elisa já trabalha bastante assim com o uso de maquetes, essas coisas aí, então eu tenho que pensar no meu referencial. Isso. E de repente, nem seja o caso de você buscar uma teoria de aprendizagem para dar conta disso. Tá? Eu acho que no campo das metodologias de ensino, ali você vai encontrar maquetes, simuladores, ensaios. Tá? De repente, um material teórico assim, bem mais digerível, vamos pensar assim. Sim. Então tá, tranquilo. Obrigado. Certo. Jaque? A professora de biologia pediu para me falar com a turma na próxima segunda sobre o que eu observei nas aulas, o porquê que eles reprovam bastante nas provas, porquê que eles não aprendem, coisas assim. Só que eu não sei como começar essa conversa com a turma. Eu tenho um receio de que eles pensem que eu fui lá só para criticar eles, por ser uma turma bastante agitada. Certo, entendo. É uma preocupação bem importante, Jaque. Talvez um caminho seja você falar um pouquinho sobre a tua própria experiência, né? A tua experiência como aluna, há pouco tempo no ensino médio, onde você vai propor, de repente, o teu método de estudo, essa questão de montar grupos de trabalho, tá? Concentração em aula, que fugiu um pouco de controle, assim, digamos assim, por conta desses 2 anos de reclusão, né? Quase de reclusão, então uma coisa nesse sentido. O importante é você entrar em questões assim mais gerais. Tá? Eu acho importante, até porque você está começando o contato com a turma, então não falar de questões específicas à turma, que talvez você nem teria nesse momento propriedade ainda, porque você não os acompanhou por tanto tempo. Certo? Fica difícil assim você observar uma semana e você tirar um diagnóstico para dizer o que eles precisam fazer e o que eles estão fazendo de modo que poderiam melhorar, né? Então, talvez nesse campo aí seja uma ideia interessante, Jaque. Tá bom. Ok, mais alguém, gente? Muito bem. Nós não vamos ter, por enquanto, versões do relatório, tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Mas nas próximas 2, 3 semanas, eu já vou pedir uma primeira versão. Certo? Então, vão estruturando nesse primeiro momento aquilo que vocês se sentem mais confortáveis, mas principalmente os campos que vocês que estão sob possibilidade de feitura, né? Que são a identificação da escola e a fundamentação teórica. Então, concentre-se nesses campos que possivelmente na primeira versão do relatório são os campos que eu vou solicitar: fundamentação teórica e identificação da escola. Que você já tem ali uma possibilidade de escrita mais aprofundada, mais qualificada, por mais que não seja ainda um pensamento definitivo. Por mais que vocês iniciem a fundamentação teórica no item 2.1, 2.2, e eu nem tenha plena convicção de que outro texto, de que outra ideia eu vou trazer para como ponto 2.3, por exemplo. Tá? Mas é importante vocês iniciarem esses campos aí, fundamentação teórica e a identificação da escola. Ok? Muito bem, gente. Então, vamos marcar o nosso próximo encontro. Eu espero que o próximo encontro sem Covid, né? Todo mundo bem. Aí vamos voltar a nos ver. Antes que eu esqueça, já está lá no link, já está lá no Moodle o link para a postagem dos mapas, né?
Vamos pensar aqui, então, hoje, dia 21, próxima terça, dia 28. Depois do dia 28, vai ser só o dia 5. Essa semana do dia 5, eu vou estar viajando por conta de uma visita aos polos da UAB que nós precisamos fazer. Então, toda semana do dia 5 eu vou estar fora. E eu não quero ficar 2 semanas sem nos encontrarmos. Então, vamos nos encontrar na próxima terça. Tá? Até para que na próxima terça vocês já tenham iniciado aí uma escrita, já vamos ter uma possibilidade aí de escrita, e caso vocês não tenham conseguido fazer isso, vamos então trazer material, vou pedir para vocês trazerem materiais na próxima terça para começar a escrever, tá? Para a gente começar a utilizar nossa carga horária aqui de 1 hora e pouco, para a gente escrever um pouquinho. Né? Então, se você já tem uma produção, tragam para cá que a gente inicie um processo de revisão. Caso vocês não tenham, vocês já tragam o material aqui para não ficar apenas um olhando para o outro. Tá? Para a gente utilizar esse tempo aqui na universidade para escrever, que uns parágrafos aí muitas vezes pode te tirar do chão quanto a você iniciar um texto, iniciar ali uma argumentação. Tá? Mas vamos nos ver aí na próxima terça-feira e com pauta única, que é a questão de escrita. Tá? Início de produção textual, tá? Andamento aí, aprofundamento de produção textual, caso você já tenha algum texto já em andamento. Ana? André, no meu caso, que são 2 turmas, faço todo o levantamento de uma, depois todo o levantamento da outra. Uhum. É o jeito, Ana Lisiane, é o jeito. Tá? Mas pode ser mais objetiva, tá? No campo da identificação da escola. Pode ser mais objetiva ali, não tem problema não. O estágio está sendo desenvolvido na turma tal, sob regência da professora tal, é uma série, é um 9º ano, certo? E também tá, mas aí eu cito as 2, porque no início eu comecei com o 8º, né? Uhum. As observações ocorreram em uma turma e as atividades de intervenção em outra turma. Você deve mencionar as 2 sim. Tá. Mais alguma questão, gente? Mais alguma dúvida? Laiane, Udinei, Jaque, Milena, tudo certo? Acho que sim. O meu caso também, eu relato que eu comecei as observações numa turma e que mudei para outra. Isso. Então, possivelmente, lá, quando vocês apresentarem o quadro 2, tá? Lembre-se do quadro 2, que ele trata da realização das atividades, né? Vocês, de repente, no quadro 2, vocês vão quebrar em 2 quadros, quadro 2 e quadro 3. Daí, no quadro 2, você relata a turma de observação, e no quadro 3, você relata a turma de desenvolvimento, de intervenções. Certo? Não tem muito sentido, assim, se vocês quebraram a turma, vocês apresentaram mas no meu caso, eu acabei fazendo observação e um pouco de intervenção no 8º, porque eu comecei antes do que era para a Janaína começar, entendeu? Eu sei, eu lembro. Mas então, Ana, não tem saída, tá? Apresenta um quadro com relação a uma turma e outro quadro com relação a outra turma. Não vai ter saída quanto a isso. O que vai ser estranho é você colocar num único quadro informações sobre 2 turmas distintas. Não, quanto aos quadros, sim, eu só pergunto ali quanto a descrever. Botar que eu fiz tantas horas de observação numa turma e depois troquei para outra. Não é difícil não, tá? Você tem um quadro onde você trabalhou com uma turma, tanto a observação como algumas atividades de intervenção. Então, você, por exemplo, no mesmo quadro, trata da aula 1 e da aula 2, por exemplo, que foi observação, e da aula 3 e da aula 4, que foram intervenções. Daí, na hora de descrever, você descreve isso. As aulas 1 e 2 foram marcadas pela observação, onde se observou as aulas de geografia, de matemática. Você percebeu os alunos concentrados. Feito isso, pronto. Num próximo parágrafo, as aulas 3 e 4 referem-se às atividades de intervenções, onde você fez isso e aquilo. Nesse sentido, tá? Não há problema nisso, não. Laiane, quer falar alguma coisa?
Sim, assim, professor, na próxima segunda eu já termino o estágio, já vou ter cumprido as 30 horas. Nossa, que rápido, hein? Só que o professor de física, ele vai fazer um seminário de física, de experimentos, os alunos, tipo, ele vai juntar todas as turmas de primeiro ano e eles vão fazer um seminário. E aí, no caso, ele convidou eu e a Jaqueline para sermos avaliadores. No caso, serão ele, mais 2 professores e eu e a Jaqueline. Só que isso já vai estar além das minhas horas. Aí eu não sei se eu vou constar isso no relatório, como que eu faço, ou eu vou ter que deixar de fora esse momento. Porque já vai ter. Porque no caso seria na próxima semana, no dia 4, e agora dia 27 eu já termino. Sim, sim. Pois é, Laiane, a questão é a seguinte, né? Em teoria, fica fora do relatório, sim, né? Porque os documentos de estágio, eles nos amparam com relação àquelas 30 horas que você permanece na escola. Então, se você está cumprindo uma carga horária além das 30 horas, ela não aparece no relatório, certo? Porque já é um convite do professor. Se o professor está fazendo um convite para você e para a Jaque, então a responsabilidade, toda essa questão de compromisso legal é firmada lá pelo professor. Quando ele faz esse convite, ele integra vocês nesse quadro, nessa rotina da escola, certo? O que você pode fazer é não trazer essas atividades para o quadro, por exemplo, mas você utilizar daquilo que você observar, daquilo que vocês perceberem, lá nas reflexões de vocês. Tá? No momento de refletir, vocês reflitam, vocês coloquem lá. Ao final das atividades de estágio, foram desenvolvidas atividades de avaliação, de projetos de pesquisa, por exemplo, você percebeu isso, isso e aquilo. Tá? Aí não tem nenhum problema de você fazer. Tá? Mas elas não compõem as 30 horas, elas não compõem aquele quadro 2 que vai descrever as horas desenvolvidas na escola. Ok? Tá bem. Ok. Obrigada. Certo. Professora, eu também já estou passando das 30 horas, porque eu tenho o primeiro horário às 7h30 da manhã e depois os 2 últimos, das 11h30 ao 12h15. Uhum. E aí eu fico na sala junto com os alunos, ou se não, no corredor da escola. Então eu fico junto com os alunos da turma. Uhum. E aí já vai contando mais horas. Então já chegou a 39 horas no meu estágio. Certo, mas o estágio ele se encerra com relação à participação na escola, já que quando você fecha as 30 horas, certo? Então, é o mesmo caso da Laiane aqui. Você, no relatório, vai descrever as 30 horas de intervenções desenvolvidas na escola, tá? Apenas as 30 horas, certo? Porque esse é o amparo legal que nós temos para o cumprimento do estágio de monitoria. Tá? No teu caso, você tem intervenções de TCC, você tem outros campos, né? Vocês estão montando uma parceria junto com o professor da escola por conta do laboratório, isso é muito bacana. Aí não deve ser rompida essa relação que está sendo estabelecida. Mas o relatório em si, tá, ele precisa ter ali as suas 30 horas. Ele não pode ter nem mais nem menos do que 30 horas. Certo? Porque no relatório nós vamos, ao final, anexar os termos de compromisso. Então, no anexo, no arquivo final, os termos de compromisso vão ser anexados ao relatório e vão ali apresentar as 30 horas de atividade efetiva no âmbito do estágio de monitoria. Certo? Mas mantém, você e Laiane, aí mantém esse vínculo, obviamente, né? Vocês estão começando um vínculo aí com relação à escola, que vai perdurar por TCC, por regência e por demais atividades, tá? Mas na descrição do relatório, para compor o relatório, nós precisamos fechar dentro das 30 horas. Tá bem. Muito bem, mais alguma questão? Milena, tá bem aí, Milena? Tudo bem? Ana Lisiane, Odinei? Podemos encerrando? Todos tranquilos? Então, marcamos para a próxima terça-feira, né? Que é no dia 20, no dia junho, deixa eu voltar aqui. Dia 28, né? Então tá, gente. No dia 28, eu espero que todos bem aqui. Todos bem, e aí já vamos conversar, possivelmente com relação a esse processo mais de meio para o fim das atividades de intervenção na escola, mas nosso compromisso é nesse dia 28 aí começar texto, tá? Produzir texto, tragam seus notebooks, tragam materiais de consulta, artigos, principalmente tragam ideias, tá? Isso é bastante importante.
Tá, minha gente? Vou deixar a gravação lá no mudo, tá? Grande abraço para vocês todos aí. Cuidem-se, de qualquer coisa podem fazer contato, ok? Abração aí para todos. Abraço, tchau. Até mais. Abraços, tchau.